Alguém vai sair desse lugar transformado? Amém. Só a metade parece que vai do mesmo jeito. Como que é isso? Alguém vai sair desse lugar transformado? Amém. Aleluia. Aleluia. Estou muito feliz de estar de volta depois de não sei quantos anos, acho que 2 ou 1 ano e meio. Perdi a conta. Estou muito feliz de estar aqui. E eu sei que quando Deus move um vento de tempo em tempo, é porque Deus vai se mover. Aleluia. Muito feliz mesmo de estar, de rever muita gente que tem sido parte da minha história. Tem sido parte da minha história. Na verdade, esta igreja, a Mensagem da Cruz, é uma das primeiras igrejas que eu comecei a visitar quando comecei o ministério aqui em Mato Grosso, na Batista Nacional. E esta igreja é parte da minha história. Quando vejo os irmãos trabalhando como líderes na igreja, eu vejo Deus na vida deles, eu vejo o crescimento, eu vejo a graça de Deus. Estou muito feliz de estar aqui. E sentem-se abraçados pela minha pessoa, toda a igreja, amém? Aleluia. Gostaria que vai abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo, deixa eu ver aqui, 22. Aleluia. Lucas capítulo 22. Para quem não me conhece, eu sou missionário, pastor Ariel, pastor da Igreja Batista. Estamos congregando lá na Igreja Cristo Rei, em Várzea Grande, e fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 31. Aleluia. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas pessoas buscando, e é bom, irmãos, quão bom é conferir pela Bíblia Sagrada. É triste às vezes chegar numa igreja onde o pessoal não traz mais a Bíblia, não traz mais este livro, e já está mais com o celular, tablet. Não é que é errado ter, a gente tem, mas o Senhor me fez entender que por este livro muitas pessoas derramaram sangue. Muitas pessoas têm perdido a vida por este livro. E nós temos e não valorizamos. Por isso eu quero parabenizar você por trazer a tua Bíblia e sempre tê-la, sempre fazer parte da tua vida. Mesmo que passem os anos e apareçam outras tecnologias, traga a sua Bíblia. Aleluia. Vamos lá. Estou com a versão Nova Almeida atualizada. Aleluia. Diz assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça a seus irmãos. Aleluia. Aí mesmo como está, fecha os teus olhos. Segura aí ainda a tua Bíblia, não fecha. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Que nos próximos minutos o Senhor venha falar conosco. Senhor meu Deus, que esta palavra, que esta letra escrita venha se tornar um rema para nós. E que o Senhor possa, através desta palavra, nos tirar de uma situação e levar para um outro patamar. Que esta palavra venha a ser revelada dentro de nós e venha, Senhor, a ser vivida, Pai. Eu oro, Senhor, para que nesta noite a tua presença venha a se mover em meio de nós. E aquilo, Senhor, que estava designado, preparado de parte do inimigo pela tua palavra, vai cortar e vai cair por terra nesta noite. Senhor meu Deus, eu peço ainda
Que não seja eu falando, mas o Senhor através da minha boca. Pai, eu oro que eu diminua e o Senhor cresça em mim, para que teu nome seja glorificado nesta noite. Assim, Senhor, eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode se assentar dando um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando vejo esta passagem da Bíblia Sagrada, onde Jesus vai conversar com Simão, o mais conhecido como Pedro. Hoje não é conhecido como Simão, mas é conhecido como o apóstolo Pedro, um dos escritores e o líder dos 12 apóstolos. Mas na época, na hora, ele vai dizer para ele Simão, que é o nome antigo. Simão, Simão, é que Satanás me pediu para peneirar você. Outra versão vai dizer para cirandar você. E quando eu vejo esta conversa entre Jesus e Pedro, ou Simão, é interessante porque o próprio mestre, aquele que tinha caminhado com Pedro durante quase 3 anos, ensinado a palavra, ensinado o reino. Agora, neste trajeto do ministério, Jesus vai dizer para Pedro, ou para Simão: Simão, ontem eu tive uma conversa com Satanás. Na verdade, Satanás veio e ele começou a pedir permissão para cirandar você. Ele vai peneirar, na verdade, ele vai te levar num processo. Satanás vai te levar num deserto. Ele me pediu para poder tomar conta da tua vida. Eu imagino Pedro ou Simão, eu imagino ele dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu deixei minha casa, deixei as redes, eu estou seguindo o Senhor por estes anos. Com certeza o Senhor teria dito que não. Obviamente, Senhor, o Senhor falou que não, porque eu tenho feito muito pelo Senhor. Mas o Senhor mostra que mesmo, talvez pensando desse modo, Jesus vai dizer para ele que ele vai permitir, passar por esse processo, por esse deserto. E eu quero que entenda uma coisa: o deserto a gente usa como uma alegoria para mostrar um tempo de dificuldade, um tempo de sequidão, um tempo onde a gente não vê nada, parece que tudo é vazio, escuro, parece que você se encontra num lugar onde se sente sozinho. Deserto é isso. Por isso usamos essa alegoria de deserto. Outros usam de vale. Outros usam essa mesma alegoria como tempestade, tempos difíceis, tempos duros, ou também processos. Agora, Jesus está dizendo para Simão: Satanás pediu para peneirar você, você vai entrar num processo muito difícil, e eu deixei Satanás cirandar você. Agora, eu quero que você entenda nesse momento uma coisa: se Jesus deixou Satanás cirandar Pedro, que era um dos seguidores fiéis dele, e teve Satanás a ousadia de pedir a alma dele, processar, colocar numa cilada, quanto mais a gente? Não pensou nisso? Então o que eu entendo nesta passagem? Que o Senhor, Ele usa os processos como um método pedagógico para nos ensinar e para nos levar ao propósito que Ele quer. Quem está comigo, diga glória a Deus. Queridos, neste
Neste ano, eu tenho costume, todo final de ano, para começo do ano, eu entro num propósito. Dezembro, já para janeiro, eu começo num propósito, e janeiro, no dia 1º até o dia 7 de janeiro, eu começo num propósito de jejum. Todo o ano sagrado faço isso. E eu comecei este ano com um propósito, dizendo: Senhor, este ano eu quero algo diferente. Senhor, eu quero este ano que o Senhor me use mais do que me usou antes. Eu quero, Senhor, este ano ver milagres como nunca vi antes. Eu quero, Senhor, este ano que o Senhor me leve mais. Eu quero este ano mais glória, mais graça. Eu quero este ano. E eu comecei a pedir ousadamente ao Senhor que Ele pudesse me usar muito mais. E eu quero, Senhor, aquela oração de desespero do Espírito Santo, é aquela oração. E eu entrei nesses pedidos, e vou lhe contar que os próximos meses eu comecei a ver o contrário, porque eu disse: Senhor, eu quero mais. Eu quero ver milagres acontecerem nos meus olhos. Eu quero ver coisas sobrenaturais. Irmãos, os próximos meses que se passaram, começou a vir tanta guerra, tanta agitação na minha vida. Minha sogra faleceu, minha esposa ficou muito mal, quase em depressão, ou talvez estava em depressão. Esse ano tive um acidente de carro. Eu tive amigos que se foram da minha vida, se perderam, e começaram a acontecer um monte de coisa. E eu disse: Senhor, não é aquilo que eu te pedi. Eu pedi ao Senhor que me usasse mais. Eu pedi mais graça, mais poder, mais virtude. O Senhor tem me dado outra coisa. E eu não entendia, até que chegou um certo momento que eu comecei a ver algo interessante. Numa garrafinha de remédio. Minha filha estava mal. Eu dizia: agite-se antes de usar. Eu entendi uma coisa: antes de Deus te dar algo, Ele vai te agitar. Você não está entendendo? Antes de Deus te usar, Ele vai te agitar. Se você está vendo uma agitação se levantando na tua vida, é porque Deus está dizendo: chegou o momento, está chegando. É um sinal de que Deus está se levantando na tua vida para te levar a um lugar maior, a um lugar melhor, ao lugar do propósito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, eu vejo Deus deixando ele pegar o Simão, e ele vai passar por uns processos muito difíceis. Agora, quando a gente começa a viver processos na nossa vida, é algo desconfortável. Amigos se vão, estão traindo você. Você vê na cara pessoas que você queria, agora se levantando com raiva, com inveja. Exatamente. E você vê um levante, você vê na tua vida que algo está acontecendo que não é normal, está se agitando. O casamento que estava indo bem, de repente começa a balançar. De repente as finanças começam a cair. Alguma coisa está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas está sendo agitado. Você provavelmente está no processo. Ou talvez tenha aqui alguém que está passando por um deserto, que disse assim: meu Deus, não estou entendendo nada. E não vai entender porque está no deserto. Eu já orei, já mandei currículo, eu fiz minha oração, eu fiz propósito, não vejo nada. E não vai ver, está no deserto. Não vê nada, está no deserto. Quanto mais tento fazer, parece que é pior. E pioram as coisas. Está no deserto.
de repente, você naquilo que você tinha esperança, de repente você vê que cai toda a tua esperança, está no deserto. Você vê aqueles anjinhos que você dizia, meus anjinhos, aqueles filhinhos que você dizia anjinhos, agora não são anjinhos mais. Aí, meu Deus, está no deserto. Mas eu orei, eu até recebi palavras proféticas para minha família, para os meus filhos, eles serem usados por Deus. Eu recebi uma palavra para os meus filhos, agora estão fora do caminho do Senhor, estão no deserto. Aleluia. O problema não é o deserto passar na nossa vida ou chegar na nossa vida. O problema é nós não entender o deserto e rejeitar o deserto. A maioria das pessoas, quando chega num momento desse, o momento do deserto, ela foge e não quer saber, não quero passar por isso. Não quer. Se tem um deserto, tem um processo no relacionamento, a pessoa não quer se consertar, a pessoa decide pela sua própria decisão, acabou, me afasto, não quero mais. Isso que é o pior, não entender o processo. E eu entendi uma coisa, nesses meses que foram se passando, eu entendi uma coisa, que o deserto pode ser ruim, mas é um trabalhar de Deus. Eu entendi uma coisa do deserto nesses meses. Eu entendi que é melhor estar no deserto vivo que estar num palácio com a cabeça cortada. Não sei se tem João Batista aqui, mas é melhor ser um homem no deserto vivo que no palácio sem a cabeça. Porque muitas pessoas não passam no processo, querem o lugar alto, mas no lugar alto perde a cabeça. O deserto, ele é a escola de Deus, onde Ele trabalha no nosso coração. Aleluia. E eu quero agora talvez entender algumas lições deste Pedro, deste Simão. Perceba, se você está com a tua Bíblia, diz assim: Satanás, Simão, Satanás, eis que Satanás me pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orarei por você. Então a primeira coisa que você tem que saber nesse deserto que você pode estar passando é que Deus está com você. Você não entendeu? Está feio, mas Deus está com você. Está difícil, mas Deus está com você. Ele disse para ele vai te peneirar, ele vai cirandar você, mas eu, porém, orarei por ti. Ou seja, eu vou estar de perto, eu vou estar com você. Aleluia. Eu vou estar com você nesse deserto. Irmão, você não pode esperar coisa melhor do que essa. Pode vir o vento, pode vir a guerra, Ele está no barco. Aleluia. Ele está no barco. Aleluia. Ele disse: eu, porém, orarei por você. Eu estarei do teu lado, eu estarei trabalhando, eu estarei do teu lado, eu estarei orando, intercedendo por você. Você nesta peleja, você não vai estar sozinho, eu vou estar orando por você. E uma das coisas que tem que saber, você nesta noite, é que se você está no deserto, Jesus está orando. Há um intercessor pela tua vida. Aleluia. Se você está no deserto, há alguém que está dizendo: Pai, olha, não deixa isso acontecer, até aqui só. Há alguém que está orando. Mas também entenda uma coisa: se alguém está orando, você não fique com as mãos cruzadas, não fique de pé, dobra seu joelho e vai também orar. Aleluia. Ora, no deserto é para nós orar. No deserto é para nós buscar a Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No deserto você tem que entender isso. Ele está contigo. E eis que eu estou contigo todos os dias. Oh, aleluia. Então no deserto muitas vezes você vai dizer: eu estou sozinho. No deserto muitas vezes você vai dizer: meu Deus, cadê os amigos? No deserto você vai dizer: não tem alguém que me empreste, que me ajude. Mas Deus está dizendo: eu estou contigo. E há desertos que se sente sozinho, mas entenda uma coisa: Ele está contigo. Eu vi uma vez uma ilustração que dizia assim: enquanto eu andava pelo deserto, eu via 2 passos, ou seja, pegada de 2 pessoas, e de repente eu vi somente uma pegada. E aí perguntei: Senhor, foi o Senhor que me abandonou no deserto? Porque as pegadas só é de uma pessoa. E Jesus disse para ele: não, é que quando você estava vendo a pegada de um só homem e não a do outro, é porque nesse momento eu estava te levando no colo. O Senhor está com você no deserto. Agora a tua parte vai ser orar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Eu, porém, orarei por você, para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. A segunda coisa que eu quero que você entenda nesta noite é que no teu processo a tua fé será fortalecida. Alguém não entendeu? No teu processo a tua fé será fortalecida. Ou seja, você não será como era antes. Haverá uma outra pessoa antes do deserto e depois do deserto. Por isso que você não pode fugir do deserto. Tem gente que tem medo, pavor de enfrentar o deserto. Sabe, quando Deus me chamou para estar pregando ou para vir para Mato Grosso, eu experimentei uns processos muito feios. E sabe, nós começou uma igreja com 8 pessoas. E passei muitos processos nesse tempo. Mas um deles eu vou contar. Nós tinha começado uma rádio. E quando começamos a rádio, os pastores, os missionários disseram: vamos todos fazer um programa, escolha horário e vamos fazer todos a rádio. E quando estava começando, começaram a falar assim: o missionário vai fazer programa de rádio, ele vai fazer o ridículo. Olha como eu escutava. Outros falavam assim: o missionário disse que vai fazer o programa, olha, ele nem fala bem direito, ninguém vai ouvir ele. Aí quando eu escutei isso, meu Deus, eu comecei a balançar e disse: será que não é para fazer mesmo? Ninguém quer de mim. Se meus próprios irmãos que nós está trabalhando com eles não acreditam, que será o outro povo? Diga comigo: está no deserto. Aí eu já queria fugir desse processo de ser criticado, não só por eles, por outros e por outros que podem me ouvir. Eu queria fugir desse deserto. Aí falei com os pastores: olha, acho que não é bom para mim fazer. Não, tem que fazer. E eu comecei a fazer quase obrigado. Aí comecei a fazer o programa. De repente nós tinha lá o diretor da rádio, um homem que tinha feito comunicação social, dominava tudo da rádio, e ele sempre andava no meu pé: que isso não é assim, que é aquilo. E
todos os dias para mim ir na rádio era um inferno. Eu já não queria mais, porque era o tempo todo pisando no meu pé. Que coisa, e eu ia todos os dias. E me pressionava, me apertava todos os dias. Não sei se ele queria que eu desistisse, mas me apertava. E eu lembro que no tempo que ele estava me apertando e eu tentando desistir, eu comecei a ver a minha vida de oração mudar. Porque meu tempo, que era meia hora de oração, 1 hora de oração, eu comecei a ver mudança, porque eu comecei a orar mais tempo. Aí comecei: Senhor, muda aquele rapaz, muda o coração, muda esse caráter, Senhor, faz isso por ele. E eu comecei a orar por ele, comecei a orar. De repente eu vi o meu tempo de oração mudar. Você não está entendendo? Nesse processo, Deus estava me levando e me transformando como um homem de oração. É que o processo vai te levar a isso. E eu não entendia. Eu queria sair mais de 100 vezes da igreja, da rádio. Eu segurei aguentando o processo. Sabe, é mais fácil fugir. É mais fácil fugir do deserto. Era mais fácil para mim dizer assim: não, eu volto para São Paulo, de onde eu vim. Eu começo de novo o meu negócio. Eu vou seguir sendo empresário, vou prosperar, e vou lá e tudo. Eu não preciso aguentar tudo isso. Era mais fácil. E às vezes que eu estava pensando em desistir desse deserto, Deus mandava alguém e me dava uma palavra. Deus disse: acalma teu coração. Oh, glória! Quantas vezes Deus mandava alguém para me acalmar nesse momento? Porque no deserto, algo que você vai passar é que a pressão vai fazer com que você surte. Eu vou repetir: a pressão vai fazer com que você surte. E o Senhor tem falado isso comigo. O ano 2025, no mês de novembro para dezembro, tem um espírito, uma potestade maligna que foi liberada, que é um espírito de surto. Esse espírito, ele está entrando em vidas, em pessoas, e de repente, de uma simples conversa, tipo assim, um mal entendido, a pessoa já surta, já vai para loucura mesmo, vai com o carro a toda velocidade, de raiva, é um surto, e vai querer bater, e vai querer fazer uma loucura. É um espírito maligno, porque não consegue superar o deserto, não consegue nesse deserto dobrar o seu joelho, assim como ele está intercedendo, você também interceder. Então o espírito de surto toma conta, e vocês vão estar ouvindo durante este ano pessoas surtando, casais mesmo dentro da igreja, pensando assim: mas casal é sempre uma ação da igreja. Mas você vai ver o que vai acontecer. Eu sei o que eu ouvi, eu sei o que estou falando. Espírito de surto. Aí chegou um dia, eu estava lá na rádio, eu cheguei bem cedo, comecei a limpar as coisas tal, e arrumar tudo direitinho, limpinho, a rádio, deixar tudo, as salas, tudo legal. 8 da manhã chega aquele abençoado diretor da rádio. Aí fica olhando, não fala nada. Mais tarde chegam os pastores e olham assim: meu Deus, que limpinho, que bom que tenham feito isso. E o rapaz abençoado vai falar assim: eu que fiz. Não, eu não acredito que eu ouvi isso. Ele fala: não, eu fiz tudo. E os pastores parabenizando ele pelo trabalho. E eu falei: não acredito que eu ouvi isso. Aí sim é para dar um surto mesmo. Eu podia surtar, dava uma vontade, dava e estava saindo daqui, saindo. A jugular daqui inchou, porque já estava demais, já não dava, chegou até aqui, estava para surtar. Aí, como eu estava orando muito, foi
a oração que me acalmou. Sabe, eu consegui superar o deserto. Eu fazia programa, mesmo se as pessoas estavam rindo por trás, eu estava lá. Não sei por que estou contando essa parte do meu testemunho, mas fazendo programa eu falei assim. Eu dizia, de onde você está me ouvindo? Eu dizia, eu estou ouvindo lá de Sinop. E outra pessoa, eu estou ouvindo lá em Araguaia. E eu estou ouvindo lá em Primavera do Leste e tal. E os ouvintes me ouvindo. E alguém dizia, eu estou ouvindo lá de Jangada. Outra pessoa de Bauxi, de Cuiabá. E eu dizia, um dia estarei lá. Um dia estarei visitando você. Um dia estarei passando por aquele lugar. Eu não tinha ideia daquilo que estava falando. Mas nesse processo Deus estava me preparando para visitar todas as cidades de Mato Grosso. Você não entende o que Deus faz no teu deserto. Mas se você foge dele, você aborta o propósito. Vou sair desse serviço, não aguento mais ser patrão. Pode abortar. Vou sair dessa igreja, não aguento mais os líderes, o pastor. Pode abortar o teu propósito. Muitas pessoas já saíram daqui, saíram sem entender o processo, e hoje em dia estão vagando, andando daqui para ali. Entende o teu processo. Aleluia. Deus levando você pelo deserto. Por isso ele disse, eu orarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A tua fé no deserto não pode desfalecer. Não pode desfalecer. O processo vai fazer com que tua fé cresça. O processo vai fazer com que você seja uma pessoa muito mais de fé. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E ainda disse, se você está me acompanhando, e você quando voltar para mim, noutra versão disse, e quando você converter, que é a versão Reina Valera, que é a revista atualizada, ela disse, e quando você converter, e eu entendi isso, que o processo, na verdade, é para nos converter, é para nos transformar. Jesus estava dizendo para Pedro, esse processo que eu deixei a Satanás fazer na tua vida, é para te converter. É para mudar o teu coração, é para mudar o teu caráter, é para mudar você, tua atitude impulsiva. É para mudar você, por isso eu deixei ele agir. É para você converter. Porque você não é convertido ainda. E você vê Pedro, ou vê Simão, não convertido. Ele se coloca diante de Jesus e disse para Jesus, não, o Senhor não pode ir na cruz. E ele vai dizer, aparta de mim, Satanás. Você não converteu ainda. Pedro caminhou 3 anos com Jesus. Mas durante 3 anos, pastor Cleito, ele carregava uma faca. Que conversão é essa? Que conversão é essa? Andando com Jesus com uma faca. O dia que prenderam Jesus, ele tirou a faca e cortou a orelha do soldado Malco. 3 anos com Jesus e ainda com faca. E tem muita gente que está há mais de 5 anos carregando algo do passado que deveria haver deixado já logo. Aleluia. Jesus estava dizendo, eu deixei Satanás peneirar você, porque você vai converter neste processo. Aleluia. Você não será mais Simão, você se tornará Pedro. Esta é a última vez que Jesus vai chamar a ele de Simão. O nome dele será conhecido como Pedro.
Porque quando você converte verdadeiramente, Deus te muda o nome. O teu nome é soprado e conhecido de uma maneira diferente. Eu quero profetizar para a vida de alguém nesta noite, que teu nome será soprado, mas não como Simão, não como essa pessoa que carrega a espada, não como essa pessoa que não é convertida. Teu nome será soprado como um nome que é de transformação. Não dirá mais aquela pessoa que bebia lá, não. Aquela pessoa que está andando, indo para a igreja, agora abençoado, agora até não vai mais de bicicleta. Não. Deus fez alguma coisa boa na vida dessa pessoa. Deus vai mudar o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. É o deserto que Deus usa para nos converter. Sabe, eu percebi uma coisa, que se o Ariel do passado teria recebido aquelas pressões daquele abençoado, eu sim teria surtado mesmo. Mas Deus converteu meu coração. Eu comecei a amar aquele que me odiava. Eu comecei a ver virtudes nos defeitos das pessoas. E porque você não consegue ver, você sempre vê os defeitos das pessoas, vê os defeitos daquele e daquela, mas não vê as virtudes. E quando você é convertido, você começa a ver virtudes nas pessoas. Porque você tem os olhos espirituais. Quando Jesus pegou Pedro e os discípulos, ninguém dava nada por eles. Todo mundo olhava como pescadores, Jesus olhava como apóstolos. Todo mundo olhava como pescadores fedorentos, Jesus olhava como ministros do Senhor. Ele olhava virtudes naqueles homens. Virtudes. Quando você tem um coração convertido, você não vê o defeito da esposa, você não vê o defeito do marido, você vê virtudes. E aí você começa a dizer, bom, pelo menos cozinha, né? Já não é aquela cobrança, aquela ira. Coração convertido. Aleluia. Deus está dizendo para você nesta noite, você não precisa separar, você não precisa pensar em divórcio, você precisa converter. Eu vou repetir para você saber quem é você. Você não precisa pensar em separação, você não precisa pensar com outra pessoa estarei melhor, você precisa converter. Aleluia. Um coração convertido. Deixa eu terminar, senão o pastor não convida mais eu. E quando você converter, fortalece a seus irmãos. O processo, ele te leva ao propósito, a teu propósito. O propósito de Deus na vida do Simão, que se tornaria Pedro, é que ele seria alguém que ia cuidar dos seus irmãos. Você não será um pescador, você será um pastor. Você vai cuidar dos teus irmãos. Você vai cuidar de pessoas. Esse será o teu propósito. O processo te leva ao propósito. Se você está passando por um processo, não abandone, não fuja. Se tem que perdoar, perdoa. Se tem que resolver, resolve, mas não foge. Ah, não aguentei mais, eu vou sair da igreja. Não, talvez você tenha que aguentar e pedir perdão. Talvez você tenha que assumir que você está errado.
Aleluia. Ah, não gostei dessa palavra, eu queria mais profético. Aleluias. Venha na terça. Aleluia. A palavra de Deus é a palavra profética mais segura. Ela não falha. Ela não erra. Jesus estava dizendo para ele: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O teu processo será para você cumprir o teu propósito. Há um propósito para se cumprir. Eu gostaria que você abra a sua Bíblia no livro de Oséias, bem rápido, antes de encerrar a palavra. Capítulo 2. Aleluia. O versículo 14. Um dos primeiros propósitos que tem o deserto. Diz assim: portanto, eis que eu te atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. O Senhor dizendo: eu vou te levar no deserto, mas não é para matar, não. O deserto não mata ninguém. Eu vou te levar para o deserto, e ali eu vou falar a teu coração. O primeiro propósito do deserto é te aproximar a Ele. O deserto que você vive é para você buscar muito mais intimamente ao Senhor, com mais profundidade, e se derramar diante dEle. E lá no deserto é que começa você a ouvir a voz do Senhor. É onde você começa a conhecer ao Senhor de perto. É lá no deserto. O primeiro propósito é Deus te aproximar a Ele mesmo no deserto. Não tem nada, não tem ninguém, não tem amigo, mas tem Deus no deserto. Não tem dinheiro, não tem ajuda, mas tem Jesus no deserto. Aleluia. O primeiro propósito de Deus é te aproximar a Ele. E o segundo propósito de Deus no processo do deserto é que você venha cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Deus vai te colocar para cuidar pessoas, para salvar pessoas. Deus vai te colocar para ajudar as pessoas. Esse é o propósito. Cumprir o teu chamado. E você pode cumprir o teu chamado lá no teu serviço, lá no teu caminho, lá na tua casa, aqui na igreja, onde Deus te colocar, cuidando e ajudando pessoas. Aleluia. Eu quero que fique de pé.